Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Zacarias. Abre no livro de Zacarias e nós vamos ler o capítulo 6, os versículos 12 e 13. Vereadora Nádia, de Juína, Mato Grosso. Nádia, Deus te abençoe. Zacarias capítulo 6, versículos 12 e 13. Diz assim: E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará de seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no meu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Quando se fala de trono, se fala de reinado. Quando se fala de sacerdote ou sacerdócio. Então, haverá perfeita união entre o rei e sacerdote. Estamos aí já com 216 pessoas, glória a Deus por isso. Então, estamos começando nosso estudo bíblico online agora, no livro de Zacarias. Só expondo para vocês, o livro de Zacarias ele foi escrito mais ou menos no ano 520 a.C. Então, Zacarias ele foi um contemporâneo do Ageu, que a gente viu na semana retrasada. Dentro dos profetas menores, nós temos 12 livros. Oséias, Joel, Naum, Abacuque, Jonas, Miqueias, Sofonias, sei lá qual que eu esqueci. Enfim, né? São 9 livros pré-exílicos, antes do povo de Israel ser exilado para a Babilônia. E depois, posteriormente, pelos medo-persas que vêm subjugar esse povo de Israel. O povo se afasta do Senhor e Deus permite que o mal que eles procuraram os afligisse. E então esse povo é exilado para a Babilônia. Eles passam por um período lá de mais ou menos 70 anos. E dentro desse período que eles passam na Babilônia, que é o período onde a gente tem o livro de Jeremias, nós temos o livro de Ezequiel, onde Jeremias ele fica em Jerusalém, junto com o povo que restou e que não havia sido exilado. Ezequiel vai fica na beira do rio, lá, do rio Quebar, lá na Babilônia, profetizando para o povo que havia sido exilado. Daniel, que é exilado também, fica dentro do castelo do rei, juntamente com o rei Nabucodonosor. Então, e nesse período, o povo de Israel é exilado por causa do seu pecado. E Deus, posteriormente, traz esse povo de volta. E aí Jeremias 29 explica muito bem o objetivo de Deus ao levar esse povo para a Babilônia. Jeremias 29, 11, e ele fala, eu que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, me invocareis, e eu vou ouvir vocês, e vocês vão buscar de todo o vosso coração, e eu serei encontrado por vocês. Vocês vão buscar, e eu vou me deixar ser encontrado por vocês, e vou restaurar a sorte de vocês, e vou congregar vocês de novo. Então Deus leva de volta o povo para a sua terra, para Jerusalém. E quando esse povo volta para Jerusalém, diante de um decreto lá do Ciro, eles voltam para Jerusalém e tentam começar a reconstruir aquela terra. E com quem que eles vão? Eles vão com Zorobabel, que é o responsável por aquele povo, que é o governador daquele povo, e com Josué, que era o sacerdote. Então, quando você lê o Josué, tanto no livro de Zacarias quanto no livro de Ageu, não é o Josué lá do livro de Josué, lá atrás, que é o sucessor de Moisés. Não é Josué, é outro Josué, que é o sacerdote que está aqui no livro de Zacarias e Ageu, nesse período aí pós-exílio. E aí, dentro desse povo, eles voltam e eles ficam num período de 12 anos sem reconstruir o templo. Aquele povo, eles haviam sido obrigados a parar de construir a sua terra, porque eles queriam construir as suas próprias casas. E aí eles se voltam para construir suas casas e eles deixam o templo de lado. E Deus então levanta tanto Ageu quanto Zacarias para poder profetizar esse povo, para que eles se voltassem para o Senhor, porque de novo eles estavam voltando contra o Senhor. Zacarias, o nome Zacarias no hebraico, quer dizer lembrado de Javé, né? E Deus então olha para o seu povo, se lembra do seu povo
e levanta Zacarias para poder levar a mensagem para o seu povo, para que eles não se afastassem novamente do Senhor. Zacarias, ele era da família sacerdotal, ele era da tribo de Levi. Se você vê um dos profetas mais messiânicos aí do Antigo Testamento, ele é contemporâneo do livro de Ageu, e é um pouco antes aí do livro de Malaquias, e eles são uma geração antes também de Neemias e Esdras. Esdras e Neemias, que são tanto governador, eles são Zorobabel e Josué, uma geração depois, né? Quando de fato o templo já estava construído, né? Então, tanto Ageu quanto Zacarias foram os camaradas responsáveis por despertar os judeus que voltaram do cativeiro, que eram cerca de 50 mil exilados. E eles focam, de fato, a prioridade na reconstrução do templo. Porém, aquele povo havia se afastado do Senhor e logo de cara, o Zacarias exorta esse povo ao arrependimento e faz com que eles se voltem para os estatutos do Senhor, capítulo 1, versículo 6, que ele prescreveu aos profetas, para que eles se arrependam e para que eles se voltem a praticar e fazer a vontade de Deus. Porque esse povo, mesmo quando Deus traz eles de volta da Babilônia, coloca eles dentro de Jerusalém, dentro da sua terra, dentro da terra que ele havia dado para o seu povo, aquele povo se esquece do Senhor de novo e começa a se preocupar consigo mesmo. O que muitas vezes nós fazemos? A gente busca a Deus para que Deus faça a nossa vontade. Eu não sei que tipo de cristianismo você tem vivido, muitas vezes a gente vive assim, a gente faz jejum para Deus nos dar coisas, a gente ora a Deus para que Ele faça a nossa vontade, a gente busca o Senhor, vai na igreja, dá dízimo, faz um monte de coisa para que Deus faça a nossa vontade, e a gente faz um jogo de barganha, onde de fato a centralidade não está em Deus, está em nós. Nossa oração gira em torno de nós, a nossa história gira em torno de nós, porque Deus tem que fazer de mim um cara grande, um cara vencedor, um cara que é o cara. Porém nós somos pequenos, a nossa vida não passa de um sopro, que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa, diz tchau. Ela é como uma neblina. E muitas vezes a gente acha que tudo gira em torno de nós, e não, se trata da glória de Deus, se trata do Senhor Todo-Poderoso, o Deus que criou de fato a história, e nós somos uma pecinha do quebra-cabeça, e nós de fato podemos sim ser instrumentos para a glória de Deus. Porém o povo agora estava se voltando para si mesmo, achando que a pecinha que ele é um fim em si mesmo, e isso não é verdade. E esse cristianismo que muitas vezes tem sido pregado no nosso país é mentiroso, porque ele foca no homem e não na glória de Deus, ele foca na vontade do homem e não na vontade de Deus. Oração não move a mão de Deus, oração não muda a cabeça de Deus, oração faz com que nós entremos no centro da vontade de Deus, nos conformemos com a vontade de Deus, que é perfeita, que é soberana, que é maravilhosa. Porque se você ora e acha que você pode mudar Deus, é como se você estivesse falando: Senhor, eu sei que o Senhor é o dono do universo, o Senhor sabe todas as coisas, então, mas eu tenho uma coisa aqui para te falar. E aí Deus, parece que a gente pensa em que Deus olha para a gente e fala: nossa, não é mesmo, rapaz? Que ele teve a ideia, e não é que eu não tinha visto sob esse ponto de vista, eu acho que é verdade. O Daniel agora me deu uma sacada aqui, e é muita prepotência. Jesus nos ensina a orar ao Pai Nosso, dizendo: olha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha vontade vai me levar para o buraco. Deus nos salva de nós mesmos, porque seu maior inimigo é você. E aquele povo tinha se voltado para si mesmo. E esse é o grande perigo, quando nós nos voltamos para nós mesmos, para a nossa própria vontade. E dentro daquele povo que é exilado, que volta dentro dos exilados, eles se voltam já pobres, eles não têm mais tanta condição quanto tinham antes, tudo deles havia sido roubado, eles não conseguiram construir tantas coisas. E aqui nós temos então Zorobabel como líder daquele povo, como governador e líder civil daquele povo, e Josué como líder religioso, sacerdote daquele povo. E nós temos então dentro do livro de Zacarias duas fases aí de reconstrução. Então nós vemos um povo em fase de reconstrução, e Deus reconstruindo a história do seu povo, Deus reconstruindo o seu povo, e apontando para algo que seria muito maior, e que seria definitivo, uma redenção definitiva para o seu povo. Então, inicialmente a reconstrução do altar, posteriormente aí a reconstrução do templo, que a gente vê no livro de Ageu também, a gente viu na semana retrasada,
que fala a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Por quê? O segundo templo foi maior do que o primeiro templo? Não, o segundo templo não chegou nem perto do que foi o templo de Salomão. Posteriormente, Herodes o Grande tentou corrigir o problema da segunda casa. E aí ele aumentou, mas mesmo assim não chegou a ser como foi o templo de Salomão. E a glória da segunda casa, de fato, nunca foi maior do que a da primeira. E no livro de Ageu também é prometido que Zorobabel sentaria no trono. E Zorobabel nunca foi aclamado rei. Onde se cumpre, então, essa profecia? Em Cristo. A glória da segunda casa, por meio de Cristo. Hoje nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. Não existe mais templo. Nós somos templo. E Cristo é o perfeito rei, que de fato se assentou no trono, se fez rei e sacerdote para nós. Então, dentro desse contexto, a gente tem um povo se voltando para o Senhor, sendo reconstruído. E é tão bacana você ver essa questão de reconstrução, que, por exemplo, tem gente que não gosta de ler os livros de 1ª e 2ª Crônicas, que é basicamente aí recontar a história, né, do que está escrito lá em 1º e 2º Samuel e 1º e 2ª Reis. Porém, a 1ª e 2ª Crônicas é escrito depois de 1º e 2º Samuel e 1º e 2ª Reis. 1ª e 2ª Crônicas provavelmente é escrito por Esdras, em um contexto pós-exílico, de reconstrução. E aí você vê ele dando uma ênfase grande em genealogias, para que aquele povo se lembrasse de onde ele vem, ele se lembrasse da sua genealogia, dos seus pais, dos seus patriarcas, para que ele se lembrasse da história do Senhor. Quando ele conta a história, ele conta uma história não focando nos erros do povo. Então você vê em 1º e 2º Samuel, e 1ª e 2ª Reis, os pecados sendo contados claramente, tanto de Davi quanto de Salomão. Em 1ª e 2ª Crônicas não conta pecado de Davi nem de Salomão. Por quê? Num contexto de reconstrução, mostrando de fato o que os caras fizeram de bom e o que deveria ser imitado. Né? Então é nesse contexto de reconstrução que a gente se encontra nesse livro. E ao ler o livro de Zacarias, a gente deve compreender todo esse pano de fundo que nós estamos. Um povo que tenta essa reconstrução, mas que está cercado e era perseguido pelos samaritanos. Um governo persa que proíbe e manda parar a construção. E por 12 anos essa construção fica parada e eles focados em suas próprias casas, invertendo de fato as prioridades. E aí Deus levanta Zacarias para poder falar com esse povo e o Ageu, para que eles voltassem para a prioridade real. E Zacarias não só volta para a questão da reconstrução do templo, como também traz a esperança do Messias que haveria de vir. Do Messias que haveria de vir para poder reunir o seu povo, para poder restaurar o seu povo, que era o renovo da parte do Senhor. Então, se há um resumo do livro de Zacarias, eu diria que é um arrependimento e retorno ao Senhor. Essa seria basicamente a primeira mensagem do livro. E o livro de Zacarias ele vai continuar, então, com uma série de 8 visões que o Zacarias tem. Né? No capítulo 1, ele mostra a primeira e a segunda visão, no 2 ele mostra a terceira, no capítulo 3 ele mostra a quarta, no 4 a quinta, no capítulo 5 ele mostra a sexta e sétima visão, e a oitava visão no capítulo 6. Né? E que visões são essas? A primeira visão que Zacarias tem é a visão dos cavalos e os cavaleiros. Então, ele vê aí 3 cavalos, um vermelho, cavalos vermelhos, baios e brancos, 3 tipos de cavalos que estão passando por toda a terra. E que cavalos são esses? São cavalos que provavelmente estavam indo contra o povo de Israel. E aí o anjo questiona o Senhor e fala: até quando, Senhor? O Senhor não vai ter compaixão de Jerusalém, da cidade de Judá, contra os quais já está indignado faz já 70 anos. E Deus então diz: olha, eu vou me voltar para Jerusalém com misericórdia, minha casa vai ser edificada, né? O cordel será estendido sobre Jerusalém, ninguém vai poder se voltar contra ela, né? E aí as minhas cidades ainda transbordarão de bens, e eu vou me voltar contra essas cidades que estão tranquilas. Provavelmente é o reino medo-persa que naquele momento estava imperando sobre o povo de Israel. Logo em seguida ele tem uma segunda visão, que é dos 4 chifres e dos 4 ferreiros. Esses 4 chifres são provavelmente 4 nações
quatro grandes impérios que se levantariam contra o seu povo. Ao mesmo tempo que ele coloca isso, e aí a gente de fato pode colocar tanto os medo-persas, os gregos, Roma, que se levantam contra o seu povo, e ao mesmo tempo ele levanta 4 ferreiros para dizer que o julgamento de Deus é quem é o final. Muitas vezes a gente enxerga a foto do momento, mas todos os impérios que se levantaram para poder subjugar o povo de Deus, eles foram destruídos, eles foram subjugados. E os 4 ferreiros derrubaram esses 4 chifres que se levantaram. Então, a palavra final, o juízo final é da parte do Senhor. Muitas vezes a gente vê a foto do momento e acha que Deus não está no controle. Porém, Deus está no controle da história. A gente vê a foto do momento, mas não vê o filme completo. A gente não vê o início, introdução, meio e fim. E no fim, a glória de Deus é o foco. E no fim, o nome do Senhor será exaltado. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará Jesus como Senhor. A terceira visão, Jerusalém é medida. E Deus então coloca a questão da restauração e da segurança que viria sobre Jerusalém, sobre o povo de Israel. A quarta visão, ele coloca a questão do sumo sacerdote Josué. Zacarias vê Josué, que era o sacerdote, com vestes sujas. Porque, de fato, tanto Josué quanto Zorobabel, eles haviam se esquecido da lei do Senhor, invertido prioridade juntamente contra aquele povo. Mas Deus traz um renovo para eles, troca as vestes de Josué e purifica Josué e aprova Josué e restaura a função sacerdotal de Josué dentro do povo de Israel e de Israel para o resto do mundo. E ele não só coloca a questão do próprio Josué, como ele fala da futura purificação de Israel e do povo de Deus na vinda de Cristo. E que esse povo seria purificado, e esse povo seria transformado por meio do sumo sacerdote, que é Cristo, que viria para poder nos purificar de todo pecado. A quinta visão é a visão do candelabro de ouro, entre 2 oliveiras, que são quem? As oliveiras? Tanto Zorobabel quanto Josué. E é meio que uma continuação da quarta visão, onde Deus confirma a obra de Zorobabel, a obra de Josué, dentro do seu povo, e essa obra seria conduzida pelo Espírito Santo. Todo obstáculo seria removido, e o povo de Deus louvaria ao Senhor por conta da sua obra nessa terra. No capítulo 5 a gente tem a sexta visão, que é do rolo voante, que de fato é a visão onde Deus decreta contra toda impiedade, injustiça, contra o furto e juramento falso. A sétima visão é a visão da mulher e do éfa, que é o quê? A impiedade. Então ele está falando contra toda impiedade. Então é também uma continuação da sexta visão, onde Deus vai remover toda impiedade. Lembrando que a gente está no contexto de reconstrução, onde o povo estava abatido, onde o povo via impiedade, onde ele via o ímpio prosperar, onde ele via o falso juramento, os samaritanos não permitindo que eles reconstruíssem o templo. E Deus falando, isso tudo vai ser removido, e eu vou reinar sobre a terra, e vocês serão o meu povo. E haverá paz e prosperidade. E a oitava visão, no capítulo 6, sobre os 4 carros, onde Deus revela a sua soberania como Senhor da terra, e que Ele traria de volta o seu povo como um só povo, e que Ele seria glorificado no meio desse povo. E eles percorrem a terra, fazendo, de fato, repousar o Espírito do Senhor por toda a terra. Seguindo disso, a gente tem a coroação de Josué, que é o texto que a gente leu logo no início aí. E Deus, então, e Zacarias dirige uma palavra a Josué, e não sei se você sabe, Josué e Jesus e Oséias é tudo o mesmo nome. Joshua, Oshea, Yeshua, é tudo o mesmo significado, né? Então, Josué e Jesus têm o mesmo significado no hebraico. Então, quando a gente fala de Josué,
É muito bacana, porque você lê o texto que nós lemos, que é: eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, será sacerdote no seu trono e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Glória a Deus. Mais de 500 anos antes, a gente vê o Zacarias falando acerca de Jesus, que Jesus viria. E esse templo que seria reconstruído, não é esse templo apenas que é construído naquela época, que posteriormente é destruído no ano 70 depois de Cristo. Jesus diz: olha, derruba esse templo e em 3 dias eu vou levantá-lo de novo. E ele estava falando acerca do seu próprio corpo. E Jesus vem como sumo sacerdote, como rei, para fazer com que ambos os ofícios reinassem perfeitamente por meio de Cristo. Ele, como sumo sacerdote, nós podemos nos achegar a Deus, ser purificados do nosso pecado. O sumo sacerdote é quem fazia o sacrifício para perdão e remoção de pecados, para expiação de pecados do povo, uma vez por ano. E ele entrava no Santo dos Santos. Jesus morreu naquela cruz e o véu que separava o Santo dos Santos do santo lugar foi rasgado. Por meio de Cristo nós temos livre acesso a Deus. Ele é o nosso Rei e Senhor. E por isso nós devemos nos voltar para Ele. E aqui então nós temos uma visão de Jesus como sumo sacerdote e como Rei diante de nós. No capítulo 7 ele continua falando sobre o jejum que desagrada a Deus, que não agrada a Deus. E ele está falando: que tipo de jejum é esse que vocês estão fazendo? Porque era algo que eles estavam fazendo por uma mera religiosidade, porque eles estavam acostumados. E talvez você, como cristão, faça um monte de coisa como mera religiosidade. Vou na igreja porque eu tenho que ir. Eu canto porque eu tenho que cantar. Eu leio a Bíblia porque eu tenho que ler. Eu faço jejum porque eu quero receber alguma coisa de Deus. Se de fato o nosso coração não se voltar para o Senhor, de nada vale. Se nós não estivermos vivendo o nosso primeiro amor, é pecado. Nós estamos em pecado. Se o nosso coração não pulsa por causa do Senhor, se nossos olhos não brilham por causa da glória de Deus, há algo errado com o nosso cristianismo. Nós precisamos nos voltar e nos arrepender e voltar à prática das primeiras obras, como dizem Apocalipse capítulo 2. Eu tenho contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Volta, senão eu vou remover teu candeeiro. Eu quero o candeeiro em Apocalipse 2, a igreja. Vou remover essa igreja do seu lugar. E isso é uma acusação muito séria. E Zacarias vem trazendo, dizendo: olha, esse jejum que vocês estão fazendo, se vocês comem para vocês mesmos, vocês deixam de comer para vocês mesmos. Vocês precisam de fato me ouvir e obedecer, de fato não continuar em desobediência, que ele fala no capítulo 7. E no capítulo 8, então, ele vai falar acerca de uma vida espiritual correta, acerca da justiça e do juízo do Senhor, de um povo sendo restaurado. E ele fala: olha, as praças da cidade se encherão de meninos, e eles vão brincar nessa cidade. Né? E ele fala dessa restauração que Deus haveria de fazer. E ele fala: olha, o jejum vai ser como? Em regozijo e paz. Ele fala, vai ser alegria, regozijo e paz. Amai, pois, a verdade e a paz. Eu não estou preocupado em você fazer jejum por mera religiosidade. Eu estou preocupado que você ame a justiça e a paz. Ame a verdade. Que você de fato me obedeça. De que adianta ser cristão e não fazer um monte de coisas se de fato nós não amamos ao Senhor e a sua palavra? E hoje o cristianismo tem se assemelhado a farisaísmo, a ser fariseu, a apontar o dedo, a lutar contra, a procurar guerras para lutar. Eu vejo cristãos querendo lutar contra homossexuais. Nós somos chamados para amar esse povo e não que eles abandonem o pecado antes deles se tornarem cristãos conhecerem Cristo. E muitas vezes a gente quer impor que elas sejam cristãs antes delas serem. E antes de nós apresentarmos a verdade, nós apresentarmos a Cristo. Jesus era chamado de amigo de publicanos, pecadores, samaritanos, de coletores de impostos, de prostitutas. Ele estava no meio desse povo. E então ele chamava esse povo ao arrependimento, os amando profundamente.
Antes da gente simplesmente condenar o pecado, a gente é chamado a amar o pecador. A gente é chamado a amar as pessoas ao nosso redor e nos importar verdadeiramente com elas. E não pegar em pedras. E não pegar em pedras para querer apedrejar aquela mulher adúltera. Você compreende isso, querido? E Deus olha para isso e fala, então, vocês vão amar a verdade, vocês vão amar a paz. No capítulo 9, então, ele continua dizendo acerca do castigo e sentença sobre o futuro que viriam. Então, ele traria castigo sobre diversos povos. Então, ele vai falar de Asdod, de Gaza, de Ecrom, de Tiro e Sidom. Ou seja, Deus vai julgar esse mundo, querido. Toda maldade, toda injustiça que nós vemos, um dia vai ter um fim. Um dia Deus vai julgar todas as coisas e todos nós nos apresentaremos diante do justo juiz. Quando alguém me pergunta se Deus é bom e poderoso, como que Ele permite que ainda haja maldade nesse mundo? A questão é, Deus é tão misericordioso que Ele não destrói tudo. Porque senão Ele destruiria a nós também, porque nós somos maus. Como que Deus, sabendo tudo aquilo que nós pensamos, todos os nossos pecados, Ele ainda permite que nós continuemos vivos? Tudo aquilo que a gente vai maquinar muitas vezes contra Ele, sendo cristãos. E dentre nós aqui, eu, você, qualquer um de vocês que estão me ouvindo e me vendo nesse momento, todos nós somos pecadores e a gente transgride contra a lei do Senhor todos os dias. E Deus é gracioso e misericordioso. Mas um dia isso vai ter um fim. Jesus morreu naquela cruz para de fato trazer a redenção para nós. Mas toda impiedade, injustiça que não foi expiada, não for redimida por meio de Cristo, da cruz de Cristo, vai ser julgada e condenada diante do justo juiz. E aí no capítulo 9, dos versículos 9 em diante, ele vai falar que o rei vem de Sião. Ele falou, olha, alegra-te, ó filha de Sião, porque veio o teu rei, justo, salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, crio de jumenta. E de novo aqui nós temos uma profecia que se cumpre quando Jesus entra em Jerusalém, no domingo de Ramos, onde eis aí vem Jesus, montado no filho de uma jumenta, num jumentinho. E ele é saudado com os ramos, dizendo, os chamando de rei, o saudando como rei ao entrar em Jerusalém. No capítulo 10, a gente vê Deus abençoando Judá e Israel. De fato, o povo dele, o povo do Senhor, que não seria envergonhado, que voltaria para o Senhor, que seria redimido, que seria transformado, que agora estaria debaixo do reinado do Senhor Todo-Poderoso e Deus transformaria esse povo. E Deus traria de volta esse povo. No capítulo 11, ele vai falar da parábola do bom pastor e do pastor insensato. Infelizmente, hoje a questão do pastoreio e da liderança da igreja muito tem sido pregado de forma errada. Muito tem sido vivido de forma errada. Pastores querem ser servidos. Líderes que acham que estão lá juntinho de Deus. O cara é quase o arcanjo, o cara é o apóstolo, o cara é não sei quem. Sendo que Jesus diz, olha, eu entre vocês sou como diácono. É isso que ele fala. Quando Jesus fala, eu entre vocês sou como aquele que serve. Eu sou diácono. Eu sou o serviçal. Eu sou aquele que lava o pé. E vocês não são maiores do que eu. Os discípulos, de vez em quando, tinham uma mania de grandeza. Do capítulo 8 até o 10 do livro de Marcos, a gente vê Jesus falando que ele ia morrer e ressuscitar por 3 vezes. E nas 3 vezes a gente vê os discípulos querendo se exaltar. Na primeira delas, os discípulos estão discutindo entre si quem que é o maior. Aliás, na primeira delas, Pedro repreende Jesus e fala, não tem pena de ti. Jesus olha para ele e fala, arreda de mim, Satanás. Na segunda delas, os discípulos estão discutindo entre si quem é o maior. E na terceira, Tiago e João pedem para Jesus para sentar uma à sua direita e outra à sua esquerda no trono, quando ele viesse reinar. Eles achavam que Jesus seria um mero rei, que ele não tomaria o caminho da cruz. O caminho do cristão é a cruz. É servir uns aos outros. É ser menor. E no cristianismo, a economia de Deus, o menor vai ser o maior. O último será o primeiro. Aquele que perder sua vida por minha causa vai ganhar. E qualquer outra mensagem que não seja essa não está de acordo com as Escrituras. Então, qualquer teologia da prosperidade que você tem ouvido hoje, que você está no centro, tem alguma coisa muito errada. Porque não é discípulo de Jesus. Porque Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Quando você toma a cruz, é para ir morrer nela mesmo.
E muitos pastores hoje têm buscado ser servidos e não de fato pastorear o rebanho. No capítulo 12, Zacarias se volta para Jerusalém dizendo que esse povo seria salvo e que haveria arrependimento. E ele fala, olha, sobre a casa de Davi eu vou derramar espírito de graça e de súplicas. E eles vão olhar, olha isso, querido, eles vão olhar aqueles a quem traspassaram, Jesus, na cruz, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Esse povo vai se arrepender, vai se voltar e vai crer em Cristo. Vão ser eliminados, capítulo 13, os ídolos e os falsos profetas. E hoje o que nós mais temos no meio da igreja do Senhor, hoje no Brasil é dito que tem 42 milhões de evangélicos, e não sei quantos milhões de católicos. E desses não sei quantos de fato são verdadeiros. Porque se de fato todo esse povo fosse cristão e seguidor de Jesus, nós teríamos um país transformado, que não está querendo lutar contra nada, mas que está querendo transformar esse país, que está querendo trazer paz, que está querendo trazer a transformação para esse país, que quer mudar a situação desse país. Dos versículos 7 até o 9, ferido pastor de Deus, e novamente a gente está vendo o Zacarias falar de Cristo. E por fim o juízo sobre Jerusalém, sobre seus opressores. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Naquele dia, Deus vai julgar toda a terra. E eu quero te dizer uma coisa, você vai estar naquele dia. Todos nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E nós seremos julgados por Ele. Por tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Você não vai ser julgado só pelo que você deixou de pecar. Você vai ser julgado por aquilo que você deixou de glorificar a Deus. Você tem noção disso? Que quando você deixa de enxergar o seu irmão, você deixa de ajudar o seu próximo, você deixa de amar a Deus e ao seu próximo, você está pecando. O cristianismo não é só deixar de fazer coisas. É obediência. É caminhar segundo a vontade de Jesus. É olhar para os pequeninos e cuidar deles. Naquele dia estarão diante do Senhor ovelhas e bodes. E muitos vão ouvir do Senhor, apartem-se de mim, eu não vos conheço. Porque eu tive fome e você não me deste de comer. Eu tive sede e você não me deste de beber. Eu tive frio e você não foi levar a roupa para mim. Eu estive preso e você não foi me visitar. Eu estive doente e você não cuidou de mim. Afastem-se de mim. E para aqueles que ele chamar para si, ele vai dizer, olha, eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava preso e você foi me visitar. Eu estava enfermo e você cuidou de mim. Entre no gozo do teu Senhor. Que tipo de cristianismo você tem vivido? Se você só chama Jesus de Senhor, mas não é um imitador de Jesus, se as pessoas não podem ver Cristo em sua vida, tem algo muito errado com o seu cristianismo. E naquele dia você vai estar nu diante dele, e você será condenado. Jesus te chama a entregar sua vida a ele, ser transformado por ele, para a glória futura do Senhor, que te chama a esse arrependimento. Se sua vida não está nas mãos dele, se até hoje você tem vivido para você, e usado Jesus, e usado Deus para a sua conveniência, eu te chamo nessa noite a se arrepender do seu pecado, se voltar para Ele. Para de fato, para que seu coração seja dele, você se torne um escravo do Senhor, um servo do Senhor. Que Jesus seja o Senhor da sua vida, porque Ele morreu naquela cruz para pagar pelos seus pecados. E uma vez que você morrer com Ele, Deus vai te fazer uma nova criatura. E então você de fato vai poder glorificar a Deus com sua vida. Se diante de tudo que você ouviu, seu coração treme, você diz, olha, eu não sou cristão não tenho certeza da minha salvação, e se eu for julgado diante do Senhor, eu estou perdido. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento, a entregar sua vida a Cristo. A de fato viver um cristianismo real e sincero, e ter um encontro real e sincero com Deus. Deus está nesse lugar, Ele pode mudar a sua história e entrar no seu coração. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, eu te convido a repetir comigo essa oração, dizendo, Senhor Deus, eu te entrego a minha vida. Entra no meu coração e salva-me de mim mesmo. Eu reconheço que Jesus morreu a minha morte e eu morri com Ele. Minha vida agora é tua. Seja o meu Senhor, meu Salvador, meu amigo, meu Deus.
eu quero caminhar segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês e te faça um imitador de Jesus. Que você possa viver o cristianismo por onde quer que você passe. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Quem tiver dúvida agora pode fazer pergunta aí pra gente. Pode questionar aí, se eu souber responder eu respondo, se eu não souber eu vou falar que eu não sei mesmo, e aí eu pesquiso depois. Mas glória a Deus, aí estamos ainda com 150 pessoas acompanhando, louvado seja Deus por isso. Quem não tem meu Facebook, quiser falar comigo, principalmente se você fez sua oração, pode me adicionar. Então, tá aí o meu Facebook para você me adicionar, para a gente poder bater um papo também. Eu estou à sua disposição para a gente poder conversar. Quem falou, putz, é a primeira vez que eu vim, muito legal, eu não vi os outros estudos, eu queria ver. Tá aí, ó. Então não tem desculpa, você pode ver lá. Tá aí todos os estudos anteriores que a gente já teve. Pô, eu quero uns vídeos evangelísticos para poder postar no meu Face, para meus amigos e tal. Tá aí um vlog meu também evangelístico. Poxa, eu quero estudar mais da Bíblia, eu quero texto e tal, tenho um monte de dúvida. Tá aí o blog também para você poder entrar lá e aprender mais da palavra de Deus. Beleza? Quem tiver dúvida agora, fala aí, pede para você dar um alô para ela. Quem? A Lu Mesquita. Deus abençoe você, Lu. Saudade de você. A Lu está lá na Inglaterra. E tem a Suene que está na Noruega. Deus abençoe Randy, Priscila, Jadiel Martins. Isso é uma pergunta. O dízimo foi abolido como sábado? Achei ótima iniciativa. Toda quinta que se Deus quiser. Amém. Lídia, gostei. Não tem opção. Quem quiser, quem não tiver opção, assina lá e manda mensagem para mim. Né? Deus abençoe. Glória a Deus. A luta no estudo hoje. Show de bola. Seguinte. Boa noite, Daniel. Deus te abençoe aqui em Diadema. Tamo junto, Lucas. Deus abençoe. Então, só comentando aí, antes de eu falar do dízimo, né? Eu tô com um trabalho, gente. Então, tem gente que olha assim. Calma aí, deixa eu falar aí, depois eu respondo. Poxa, tem um trabalho na internet e tal. Toma cuidado com os líderes de internet que vocês encontram. Porque se o cara só tem coisa na internet e não tem nada na vida real, né? Então é uma coisa muito errada. Tem muito cara que é um leão dentro da internet e na prática ele não é ninguém. Ele só sabe falar mal dos outros na internet. Então, a internet é só mais um veículo, né, que eu tenho usado. A gente está plantando uma igreja aqui no Campanário, em Diadema. Orem por mim, aqui na região do bairro do Campanário, em Diadema, ali na rua Itajaí, número 11, né, uma igreja Redenção que a gente tem lá. Esse trabalho a gente começou em janeiro, hoje a gente já tem cerca de umas 30 pessoas lá, já congregando. Então, uma igreja pequena. Orem por nós, a gente precisa de muita coisa ainda. Temos feito alguns trabalhos lá também. Além disso, a gente está com um trabalho de esporte para o bairro, para crianças carentes lá no centro esportivo. A gente começou na segunda-feira agora, junto com o professor de educação física, onde a gente vai estar levando olheiros também para ver os meninos. Eu sempre também dou uma palavra para aqueles meninos. A gente tem feito um trabalho com esporte para tirar esses meninos da rua aí, um trabalho de 10 a 18 anos. E é isso, né? Então a gente está lá fazendo esse trabalho. Se você quiser apoiar financeiramente também, você pode me procurar depois aí para poder ajudar a gente. Estamos precisando de muita coisa ainda, né? Falta muita coisa. Quanto então às perguntas, Randy, né, lá de Porto Rico, Deus te abençoe, glória a Deus. Daniel, o que mais significa cristão? Amor, a lei ou a justiça? O amor é o maior de todos, sem amor não tem nada. A lei só serve para nos condenar. Jesus cumpriu a lei. A lei, a gente vai cumprir depois. Aí teve alguém que perguntou, o sábado e o dízimo foram abolidos. A lei não foi abolida. A lei, ela foi reinterpretada em Cristo. Porque nós não poderíamos cumprir a lei, mas somos capacitados pelo Espírito a fim de cumprir a lei do Espírito e da vida. Então a gente tem dentro disso, a lei que deve ser cumprida pelo amor,
que são o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5:22, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, misericórdia, a fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Então, justiça, amor e justiça não os contradizem, beleza? Então, nós devemos ser justos e bons, assim como Deus é bom e justo, e essas coisas não andam separadas, ok? Porém, dizer, Deus odeia o pecador, cuidado, nós somos pecadores, né? Só Deus é bom e justo integralmente, né? Mas, de fato, o amor está acima de todas as coisas, porém, ele não luta contra a justiça, pelo contrário. Quanto ao dízimo, gente, ao sábado e ao dízimo, eles não foram, na verdade, ele foi ressignificado. No Novo Testamento, na verdade, o que acontecia na igreja? Eles vendiam tudo e distribuíam entre si, segundo a necessidade de cada um. Não era mais 10% só, era tudo. Então, a questão é, dízimo é o mínimo. Tá? Então, dar 10% para Deus, eu não estou falando nem para uma instituição, dependendo da instituição, nem dê, porque os caras não vão usar bem, não, né? Mas o objetivo de igreja, eu estou começando a igreja, tem 30 pessoas, e lá é o seguinte, se alguém passar necessidade, a igreja tem que ir lá e cuidar dessa família. Isso é comunidade, isso é ser corpo, isso é ser irmão, entende? Então, e é para sustento da igreja. Você fala, não precisa de igreja. Precisa. A igreja, por pior que seja o melhor lugar do mundo, precisa de ter um local para a gente estar junto. Então precisa ter um teto, pelo menos. Não tomar chuva. E a igreja é quando a gente se reúne. No meio do... É impossível ser cristão estando só na internet, beleza? Eu estou avisando isso. Então, no caso, nós somos chamados a ver o cristianismo como irmãos. Pai nosso, não é meu pai. Necessariamente, quando eu vejo Deus como pai, eu vejo o próximo como meu irmão. E Deus ordena a bênção quando o povo está reunido, né? Quando a gente vê lá no Salmo 133, né? No Salmo 133, a gente vê o seguinte, como é bom e agradável viverem unidos irmãos, né? Ali o Senhor ordena sua bênção e a vida para sempre. No meio da igreja que nós recebemos dons para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, é nesse sentido aí que a gente deve compreender a questão de igreja, e o dízimo é para sim abençoar a igreja, né? Galera, é isso aí. Deus abençoe Lídia, que temos que guardar o sábado. Então, o sábado é outro conceito, que é o quê? Um dia de descanso. Você trabalhar 7 dias por semana é pecado. É mesmo. Você focar sua vida só para o trabalho é errado. Então, você tem que ter um dia para descanso. Você tem que ter pelo menos 24 horas da sua semana para se dedicar ao Senhor. Isso precisa ser no sábado? Não. Né? Hoje, depois o dia do Senhor virou domingo, que é o dia que o Senhor ressuscitou. Né? Mas um dia da semana você tem que descansar, sim, óbvio. Né? Tem dificuldade de entender as visões da Bíblia, ela sempre se refere à segunda vinda de Cristo? Depende, muitas vezes sim. Né? Pelo menos no livro de Zacarias, grande parte, na verdade, tem um significado histórico que vai acontecer com a queda de alguns reinos, com Josué e a reconstrução do templo, e com Jesus. Então, um duplo cumprimento. Né? Então, normalmente tem um cumprimento histórico, e a gente precisa entender o contexto e a história, e também um cumprimento, algumas vezes, messiânico. É isso aí. Né? Pode perguntar tudo da Bíblia assim, mas eu vou pedir para vocês perguntarem lá no Facebook, que minha bateria do computador está acabando aqui, falta 6 minutos, então vai cair. Então, Deus abençoe cada um de vocês, vai cair a internet aqui, então não vou conseguir mais falar com vocês, a gente conversa depois aí, manda lá que eu respondo depois para cada um de vocês. Deus abençoe vocês, abraço Verônica Braga, Santa Ana Lu, Claudinei, Suênia, Priscila, Ivanise, Miriam, Simone, Deus abençoe vocês aí.